Dia, hoje a nossa aula é aula de ética. Mas antes de começar a nossa aula, lembrando que nós temos que fazer a nossa higiene corporal, a nossa higiene pessoal. Sabemos que está aí um vírus, né? Coronavírus. Então, o que eu posso fazer para não ser contaminado? Ter alguns cuidados. Exemplo, lavar direitinho a mão com água e sabão. Sabão líquido, que é melhor. Mas tenha cuidado, lavar entre os dedos, um dedinho, um outro. Lavou a mão, mas esqueceu de lavar a unha. Então, lava a unha direitinho, tá certo? Então, vamos lá. O outro cuidado que eu vou falar com vocês é sobre o cuidado com o nosso planeta. Na aula passada, eu falei sobre o cidadão planetário. Quem é o cidadão planetário? É aquele que cuida do nosso planeta, do meio ambiente. E hoje, dando continuidade, eu vou falar sobre o aquecimento global. O aquecimento global trata de um superaquecimento, onde as calotas polares estão se derretendo em ritmo bem acelerado. O aquecimento é algo muito sério, você sabia? Pois atinge a nós, seres humanos, e também a natureza, e principalmente a natureza. Você sabia que o mais grave obstáculo do aquecimento global é o próprio homem? Sim, o próprio homem. Por quê? Porque ele age com irresponsabilidade e assim agrava o problema. Tem a poluição também, que prejudica, provoca fortes camadas de gases de atmosfera, aumentando o efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera, que altera a sua composição e afeta a temperatura. Ah, tia, por isso que está muito quente, mas não é só por isso. Quando você ou alguma pessoa derruba uma árvore, isso também contribui para o aquecimento global. Algumas consequências do aquecimento global é o avanço do mar, as fábricas que poluem o ar, o desmatamento. Isso são as maiores. Sabe qual é uma coisa que nós fazemos que não é correto e também contribui para o aquecimento global? Quando eu pego um palitinho de picolé, uma casca de bombom e jogo na rua. Mas tinha um palitinho já causa aquecimento global? Não. Vários palitinhos desse também prejudicam, porque polui a natureza. Eu tenho um ditado para vocês, e esse ditado diz assim: uma andorinha só não faz verão. Realmente, uma não faz verão. Isso significa que uma atitude de uma pessoa talvez não represente muito, mas a soma de todas as atitudes faz a diferença. Então, se você tem várias atitudes corretas, vai fazer a diferença sim, basta você querer. E se todos nós colaborarmos, a diferença será significativa. Agora, vamos colocar a nossa consciência. Vamos usar a nossa consciência. Mas como, tia? Vamos aprender a trabalhar com a palavrinha sustentabilidade. Palavrinha não, uma palavra enorme. Sustentabilidade. Sabe o que é sustentabilidade? Significa cuidar, apoiar, conversar, colocar ideias para salvar a natureza. Então agora vocês vão assistir um vídeo, e esse vídeo são de dois personagens, que eles vão falar, dois personagens como se fossem duas professoras, um professor e uma professora, e eles vão levar a turma deles para fazer uma visita, e eles vão falar sobre o aquecimento global. Assistam e vocês vão aprender também muita coisa sobre o aquecimento global, a se prevenir e a cuidar do meio ambiente.
Terra, planeta, água. Atenção, turminha! Chegamos ao Museu dos Dinossauros em Peirópolis, bairro rural de Uberaba. Nossa, que enorme! Olha o tamanho do pescoço dele! Que legal, pessoal! Vocês viram? Nossa cidade possui um famoso sítio paleontológico. É o maior da América Latina. É, somos importantes, porque temos no nosso solo ossos de dinossauros, temos um rio que nasce em nossa cidade, o Rio Uberaba, temos estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Isso, sem sombra de dúvida, nos torna muito importantes. É, mas se não cuidarmos, podemos desaparecer como estes aí. Desaparecer? Os dinossauros desapareceram, foram extintos depois de uma grande mudança na Terra. E se não cuidarmos do planeta, vamos pelo mesmo caminho. Você está falando do aquecimento global, né, Vital? Já existem provas que o planeta está esquentando. Está ficando mais quente? Quente, quente, quente? Cristal, o Vital está falando muito sério. Desculpa, foi só brincadeirinha. As pessoas produzem muito lixo, os carros poluem o ar e as fábricas soltam fumaça. As indústrias liberam CO2, gás carbônico e outros gases. O homem derruba muitas árvores e queima florestas inteiras. Tudo isso aumenta o efeito estufa, esquentando o nosso planeta. Efeito estufa e aquecimento global são a mesma coisa? Não, são fenômenos diferentes. O efeito estufa é um fenômeno natural, enquanto o aquecimento global é provocado pelo ser humano destruindo a natureza. Mas o efeito estufa é bom ou ruim? É bom, porque sem os gases que formam o efeito estufa, a Terra seria um planeta totalmente gelado. O que acontece é que estamos produzindo uma grande quantidade desses gases, mais do que a natureza pode suportar. Aliás, a temperatura da Terra está se elevando mais do que deveria e modificando o nosso clima. Se isso continuar, nós vamos ficar como um frango assado no forno? Sim, teremos grandes problemas no planeta, como o derretimento das geleiras, ventos fortes, desastres ecológicos, muitas secas, fortes chuvas e várias enchentes. Mas ainda temos tempo de fazer alguma coisa para impedir isto. O quê? Que podemos fazer? Tem jeito ainda? É claro que tem. Mas para isso, todos nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos mudar nossos hábitos, principalmente os de consumo, como cuidar para não desperdiçar água e energia elétrica, separar o lixo para reciclagem, evitar a compra de produtos descartáveis, usar meios de transporte que não poluem, como a bicicleta, cuidar do material escolar. A latinha de refrigerante, por exemplo, é feita de alumínio e outros minerais encontrados na natureza. Quando a recolhemos para reciclagem, economizamos energia elétrica, água e minérios. Querem outro exemplo? Quando escovamos os dentes, usamos cremes dentais, que, como vários outros produtos, possuem dupla embalagem, ou seja, uma embalagem de papelão e uma plástica envolvendo o creme. Na verdade, a embalagem de papelão apenas existe para ser jogada fora. Se os produtos tivessem apenas uma embalagem, certamente iríamos diminuir muito a quantidade de lixo que produzimos. Quantos produtos compramos que possuem embalagens bonitas e chamativas, mas sem qualquer utilidade real, que serão imediatamente jogadas no lixo? Já sei! Vou falar pra minha mãe e na hora de comprar ela vai escolher os que só têm uma embalagem. É isso mesmo! Vocês começaram a entender! Outra ação importante é o plantio e cuidado com as árvores da escola, do passeio, das áreas verdes, do quintal da sua casa. Elas têm um importante papel, porque purificam o ar, refrescam o ambiente e ajudam no controle do aquecimento global. Falando em árvores, olha as árvores que os dinossauros comiam. Olha ele bebendo água com esse pescoção. Vai beber toda a água desse jeito. Vocês sabiam que a água do planeta é a mesma desde que a Terra se formou? Ela está sempre em movimento. Quando o Sol aquece as águas, ele evapora do solo dos rios, lagos e oceanos, deixando para trás impurezas, sujeiras. Então ela retorna à Terra em forma de chuva e novamente usamos este precioso recurso que é a água. A água que usamos, os dinossauros já usaram? Sim,
Como Clarinha disse, a água retorna à terra em forma de chuva e novamente usamos este precioso recurso. Nosso planeta está aí precisando de nossa ajuda. Não podemos descuidar. Temos que fazer nossa parte. Pequenas atitudes como as que falamos aqui podem mudar e muito o nosso futuro. Eu separo lixo para reciclagem. Eu fecho a torneira quando escovo os dentes. Eu apago a luz quando saio da sala. Eu só uso roupa de algodão. Eu cuido das árvores. Eu vou de bicicleta da escola. Tá bom, vocês entenderam.